Butantan DV será a primeira vacina do mundo contra a dengue em dose única. Outra característica é que ela foi desenvolvida para combater os 4 sorotipos do vírus que causa a doença. Hoje, o SUS conta apenas com a Qdenga, fabricada por um laboratório japonês, o que limita a imunização. O diretor de ensaios clínicos do Butantan, Gustavo Mendes, afirma que a chegada da nova vacina será histórica para a ciência no Brasil. Primeira, que é de dose única, e desenvolvimento totalmente aqui brasileiro, o que é algo que para a biotecnologia do Brasil é um marco, né? E o objetivo é esse mesmo, a gente conseguir uma cobertura maior da vacinação, ter mais pessoas utilizando essa vacina, porque a dengue é isso, né? Quanto mais gente se vacinar, maior a chance da gente erradicar esse vírus, e é por isso que a gente está tão entusiasmado com essa nova proposta aí. O número de mortes causadas pela dengue desde janeiro no país já passa de 5.900, o maior desde o início da série histórica há 24 anos. E mais do que as mortes, eu sei que é difícil usar essa expressão, a morte flagelante que deixa cicatrizes que jamais serão fechadas, isso nos questiona, e a gente que tem comparações absolutamente superlativas de dengue com outras doenças, e a gente vai voltar para a Covid e lembrar de 700 mil mortos no Brasil e milhões de mortos no mundo, tudo parece menor. Mas a questão da dengue aqui no Brasil foi que essa última epidemia lotou hospitais, priorizou atendimento, provavelmente muita gente deixou de ser atendida por outros problemas, fez do sistema público e do sistema privado algo que ficou refém exatamente de uma doença de tantos e tantos anos e que até agora não tinha nenhuma solução. Abre-se uma janela aí, né, Zaidan? Grande notícia, excelente, até porque faz anos, né, desde que começaram as pesquisas ali de maneira ainda embrionária, a gente falava da esperança, porque é muito difícil num país com tanta água, né, como o Brasil, em que você tem regiões com muita chuva, boa parte do ano. Os cuidados são fundamentais, as pessoas precisam mesmo com vacina continuar tendo os cuidados, mas a vacina é fundamental para você combater de fato o problema. O problema é cada vez mais complicado, fatal, né? Muita gente perdeu a vida. E quem não perdeu a vida sofreu uma barbaridade com dengue. E a vacina, e já há promessa aí de começar o estudo para idosos, né? Mas se você conseguir cobrir essa faixa aí, desde a primeira infância até 59 anos, já é um avanço formidável, dose única e ainda tetravalente, né, Ronald? Muito bom. Isso. Vai pegar as 4 variantes aí, o que é muito, muito bom. Isso pegou demais na época dessa epidemia. E ufa, quem sofreu, e aí eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, vê aí uma perspectiva de que algo pode ser diferente no próximo ciclo, que, como disse o Zaidan, fatalmente virá. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês, até amanhã. Abraço pro Lucas Josino, Osmar Josino. Para toda a família Josino. Um abraço, gente. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um
gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Fala, galera, deste dia 17 de dezembro de 2024. Primeiro pacote de reforços do Guarani para 2025. Goleiro Gabriel Mesquita, zagueiro Alan Santos e os meias Isaac e Caio Melo. Destes, 3 já jogaram no Guarani, estão sendo repatriados. Só o Caio Melo que não. E aí, gostou? Qual conceito você dá para as primeiras contratações anunciadas oficialmente pelo Guarani? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Qual é o conceito? 971021493. Eberlin afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes que a média de idade do elenco para a temporada 2025 será entre 28 e 29 anos. Na sua opinião, é uma boa média de idade ou você acha que a Ponte deveria focar nas contratações em jogadores mais novos? 971021493. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Maurício Souza comenta sobre a sua chegada ao Guarani. Maurício Souza diz que pretende utilizar a base. Maurício Souza fala sobre contratações e busca por peças no mercado. Rodrigo Pastana comenta sobre futuros de João Vitor e Caio Dantas. Pastana comenta sobre as contratações anunciadas hoje que já atuaram pelo clube. Rodrigo Pastana diz que pelo menos 20 atletas serão apresentados até o início da temporada. Anunciado no início de dezembro, Maurício Souza foi apresentado oficialmente na tarde de hoje como novo técnico do Guarani. Guarani anuncia primeiro pacote de contratações para 2025. 3 dos 4 jogadores oficializados já passaram pelo Bugre. Goleiro Gabriel Mesquita, zagueiro Alan Santos e o meia Isaac. O outro reforço anunciado é Caio Melo, que disputou a última Série C pelo Ipiranga, do Rio Grande do Sul. De acordo com o executivo de futebol, Rodrigo Pastana, Guarani já tem 12 jogadores contratados para a próxima temporada. Bugre vai aguardar os exames médicos antes de anunciar oficialmente os outros novos reforços. Marquinhos, atacante ex-Mirassol, é mais um que entra no radar do clube alviverde para 2025. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria descarta oferta por volta de Auremir em 2025. Entenda.
Tá lá no portal. Pautas da Ponte Preta. E Berlim cita erros e problemas que atrapalharam o percurso da ponte em 2024. Eberlin comenta sobre a reformulação no clube para 2025. Presidente da Macaca cita mais de 400 milhões de reais entre dívidas já reconhecidas e valores cobrados contra o clube em ações que ainda estão em andamento nas mais variadas esferas. Ponte acerta a contratação de Pedro Vilhena, meia que pertence ao São Paulo e estava emprestado ao Sport. Jogador de 22 anos, marcou 1 gol e deu 1 assistência em 28 partidas disputadas em 2024 pela equipe pernambucana. Acordo de empréstimo entre Tricolor e Macaca vai até o fim do Campeonato Paulista. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, afirmou as contratações do goleiro Diogo Silva, do zagueiro Simon, dos laterais Arthur e Maguinho, do volante Rodrigo Souza e do atacante Jean Dias. Eberlin também confirmou a renovação do atacante Renato para 2025. Acordo entre Ponte e Estrela Bet não será renovado para 2025. Patrocinadora master da equipe profissional, a Casa de Apostas, tem acordo com o Clube Alvinegro até o fim desse ano. Ponte instala novos refletores de LED no Moisés Lucarelli. Novos equipamentos elevam a qualidade da iluminação e reduzem o consumo de energia elétrica. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diogo Silva rescinde com o Paysandu antes de assinar com a Macaca. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Então vamos lá, a pauta 1. A Federação Goiana de Futebol lançou nesta segunda-feira o aplicativo oficial da competição estadual. Será através desta plataforma que o torcedor irá se cadastrar, realizar a biometria facial e adquirir os seus ingressos para os jogos do Campeonato Goiano. O Goianão será o primeiro estadual do Brasil a ter reconhecimento facial em todos os jogos do torneio. Pauta 2. O Corinthians usou as suas redes sociais para negar a proposta feita pela Fatal Model para pagamento do salário de Pogba. A empresa que promove anúncio de acompanhantes no Brasil se ofereceu a pagar as despesas que envolvem a transferência do francês ao Clube Alvinegro. A empresa entrou em contato com a diretoria do Clube Alvinegro, mas por meio de um e-mail. Em nota oficial divulgada à imprensa, a Fatal Model esclareceu que está disposta a pagar um salário de 3 a 4 milhões para Pogba. Pauta 3. Vini Júnior é eleito o melhor jogador do mundo. Atacante do Real Madrid, é o primeiro brasileiro a conseguir a premiação desde Kaká em 2007. Vinícius é o 6º brasileiro a vencer o prêmio de melhor do mundo. Além dele, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo e Romário já haviam conquistado o troféu anteriormente. Marta, Thiago Maia e o torcedor Guilherme também foram premiados durante o The Best. Marta com o gol mais bonito do ano no futebol feminino. Thiago Maia com o prêmio Fair Play
por estar na linha de frente dos resgates da tragédia do Rio Grande do Sul. E Guilherme recebeu o prêmio como torcedor do ano. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h10. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E conjuntamente opera o Switcher, equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, manda aí um joinha para nós, manda like e entre na barra aí do seu navegador, faça um link, faça uma cópia do link e manda via WhatsApp naqueles grupos que você participa. Assim você nos ajuda a aumentarmos o número de assinantes. Já estamos com mais de 46 mil. Quem sabe até no final do ano a gente bate aí os 47 mil. Tá faltando pouquinho. Nos ajude e muito obrigado pela sua participação. 17h13, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A última operação de vendas Volks Vale Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol.
Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17. Participe do programa mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, e ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É isso mesmo, ideal para quem busca, assim, uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê, sensacional! É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17:19. Ouvinte participando, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, bancada da Bandeirantes, top. Foi apresentado o técnico do Guarani hoje. Só precisa avisar o pessoal aí do Guarani, da diretoria, da liderança do Guarani, que essa camisa aí que ele está vestindo não é a camisa oficial, que o símbolo que tem nessa camisa não é o símbolo oficial, a cor dessa camisa não é a cor oficial, que o mundo inteiro conhece, isso aí ninguém conhece. E principalmente, o símbolo do Guarani, em cima dele tem duas estrelas, uma prateada e uma dourada, tá? Essa camisa tem duas estrelas brancas. Então eu acho que desconfiguraram até isso, até do título brasileiro de 78, essa liderança do Guarani já esqueceu pelo jeito, né? É isso aí, gente. É isso aí, Batista. Boa tarde para vocês. E não sei o que esperar deste Guarani com essa cara desse pessoal aí. Abraço, muito obrigado. É a tal da modernidade. E aí é o mesmo que ocorre com a camisa número 3, que virou uma febre no mundo inteiro. Descaracteriza por completo, não tem nenhuma ligação
com as cores do clube. Se eu fosse presidente de algum clube, eu levaria uma proposta para a Assembleia de Clubes, né? Para ficar lá realmente amarrado com o estatuto, para não mexer no símbolo, não mexer nas cores, inclusive colocando no estatuto, na carta magna do clube, a escala Pantone de cores, para não ficar mudando as cores. No caso do Guarani, verde. Um verde mais fraco, um verde mais forte, um verde sabe lá como. E aí, para evitar esse tipo de problema, colocaria lá a escala Pantone, que é a escala que configura a originalidade da cor utilizada no logotipo de cada empresa. E aí, estilizaram, descaracterizando por completo esse logo do Guarani Futebol Clube que está nessa camisa que hoje foi colocada no novo treinador do Guarani, apresentado oficialmente. Aliás, daqui a pouco vamos ouvi-lo, uma camisa estilizada, com um escudo que não tem nada a ver com o escudo do Guarani e também com essas duas estrelas brancas, que descaracteriza por completo. Aliás, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a foto do Maurício Souza com essa camisa. Não é a camisa de jogo, não é a camisa que será utilizada pelo jogador, é uma camisa estilo polo. Mesmo assim, como falou aí o nosso ouvinte e torcedor do Guarani, o logotipo não poderia ser modificado. A camisa, tudo bem, quiser fazer uma camisa de qualquer cor, né? Já que é moderno e quem falar alguma coisa contra, aí é mente defasada, é acusado de tudo quanto é coisa, que tem que ser moderno. Então, tudo bem, seja moderno com uma camisa estilizada. Agora, o logotipo do time não poderia mudar, né? E nem as estrelas, uma dourada e outra prateada, que tem um motivo específico para isso. Estrela dourada, campeão brasileiro. E estrela prateada, campeão da Taça de Prata. Não poderia mudar as cores dessas estrelas. Tô com você, ouvinte. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista e pessoal da mesa. Edson, de Curitiba. Eu queria dizer que o Eberlin, a entrevista dele é muito ruim, cara. Ele sabia das dívidas, sabia dos desafios e ele foi pra lá, a galera votou nele para ele dar um jeito nessa situação. E não piorar a situação e ficar aí dando desculpa. Eberlin, pega o boné e vai embora, cara. Tchau. Ok, obrigado pela participação. Carlos Henrique, ô, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Primeiro pacote de reforços para o Guarani: Gabriel Mesquita, Alan Santos, Isaac e Caio Melo. E aí, gostou? Qual o seu conceito para as primeiras contratações do Guarani? Por enquanto, regular. São jogadores conhecidos, alguns eu tenho bastante dúvida. Vamos ver como é que vai se portar, principalmente o Isaac, que vem numa posição aí que ele sabe jogar chave para o time, mas ele é o tipo do jogador que rende quando ele tem sequência. E isso precisa ser observado pelo novo treinador, porque senão ele desanima. Foi assim no Guarani. Bons momentos, e quando ele não era tão prestigiado, ele caiu de produção. Vamos ver como é que ele vai chegar nesse retorno para o Guarani. Eberlin afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes que a média de idade do elenco para a temporada do ano que vem será entre 28 e 29 anos. Na sua opinião, é uma boa média de idade ou você acha que a Ponte deveria focar as contratações
tem jogadores mais novos. Tem que ter equilíbrio, né? Jogadores experientes e jogadores mais novos. Mas o mais importante é que a saúde física desses caras esteja boa, que os jogadores um pouco mais velhos ou mais novos estejam à disposição do treinador e o mais importante de tudo, os atletas têm que ter qualidade. Tendo qualidade, fica mais fácil para o treinador trabalhar. Batista. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. 17h28, ouvinte no ar, mais um. Olá, boa tarde, Valdemar Cachelli, Santo Antônio de Posse. Ô Batista, eu lembro quando você trabalhava na Jovem Pan, lembra? Quando o Milton Neves ainda estava começando o seu auge, com José Silvério, Orlando Duarte, Edemar Anuzek, aquele italiano lá, Cláudio Karsug, entendeu? Vanderlei Nogueira, Wilson de Freitas, né? Muitos já não estão entre nós, né? E aquele tempo era muito bom, hein? Obrigado e boa tarde a todos aí. Ô Valdemar Cacheles, um abraço, muito obrigado. Só errou aí o Wilson de Freitas. O Wilson de Freitas trabalhou na Rádio Bandeirantes. O Wilson de Freitas era de Araraquara. Ele trabalhou na Rádio Bandeirantes e não na Jovem Pan no período que eu estive lá. Eu trabalhei na Rádio Jovem Pan de São Paulo de 89 até 94. Saí em novembro de 1994. E o José Silvério, que você citou, realmente, trabalhei muito tempo com ele, até encontrei recentemente o Zé Silvério lá no evento de premiação da ACESP. Eu estive lá para receber o troféu de O Concur, porque a entidade tem esse sistema. Quem atinge 10 troféus entra para uma galeria de notáveis. Não concorre mais e aí recebe um troféu, que é exatamente o troféu de notável da ACESP. E bati um longo papo lá com o Silvério. Trabalhamos juntos durante esse período. E os narradores da época, além da minha participação, tinha o José Carlos Guedes, o Nilson César, que está lá até hoje, e o José Carlos Guedes. Estes eram os narradores. E você acertou, trabalhei bastante tempo também com o Orlando Duarte, e depois entrou também o Flávio Prado. Trabalhei um bom período lá também com o Flávio Prado. Luiz Carlos Quartarolo também trabalhou lá no período, era repórter. Sérgio Orindi também esteve lá nesse mesmo período. Enfim, grandes profissionais. Foi um período extraordinário. Mas optei em deixar a Jovem Pan em 94 e
enfim, me dedicar um pouco mais aos trabalhos que eu tinha aqui em Campinas e também à minha família. Um abraço, muito obrigado. Ótima lembrança, muito boa lembrança. 17h31, mais um ouvinte no ar. Parabéns, Batista, é isso mesmo, parabéns, é isso aí, não pode mexer em nada do Guarani, né? É uma vergonha, virou um feudo, né? Parece que eles pensam lá que eles são dono do clube e já tá uma SAF disfarçada lá, né? Meia mambembe, né? E lamentável, né? Começou mal já, né? A entrevista aí do nosso futuro treinador aí, né? Vamos ver quem vai vir os jogadores aí, e se é para repatriar, que vem o Derek, de repente, né? Venha jogadores aí com melhor qualidade que o Isaac e outros aí, né? Calafrios, da Calafrios, imaginar o que vem pela frente, né? Mas que a Ponte está contratando melhor. E parabéns ao presidente da Ponte, né? Pelo menos ontem ele mostrou que ele não foge de pau, de pergunta, né? E diferente da nossa diretoria do Bugre, né? É isso aí. Um abraço a todos. Sidemir, São Paulo. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar, ouvinte mensagem de texto. Só para dar uma atenção aqui, o pessoal que manda texto. Tardes. Batista, a eleição do Vini Júnior com melhor do mundo é um tapa na cara dos racistas do planeta. Emerson, abraço para você, Emerson. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte, nosso amigo ouvinte, que conhece você da rádio, a Pilha, ele estava na inauguração do rádio com o Roquete Pinto. KKKKK. Edivalmir Massa tentou tirar uma, hein, Edivalmir? Não é tanto assim, né, velho? 89. Trabalhei na Rádio Jovem Pan em 89. De 89 a 94. Acho que você exagerou na dose do xarope. Não estamos falando aqui de 1922. Não. Estamos falando de 1989. Exagerou, hein, Edivalmir? Legal, beleza? Continue mandando as mensagens. 97102-1493. 97102-1493. E agora, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações da Ponte Preta. A entrevista de ontem do presidente Marco Eberlin ao Esporte em Debate continua repercutindo, hein? Borbulhando aí entre o torcedor pontepretano as palavras do presidente. Daqui a pouco a gente fala mais, repercute um pouco mais do que disse o Eberlin, a programação da Rádio Bandeirantes, falando sobre as dívidas e sobre reforços. A Ponte, que acertou a contratação do Pedro Vilhena, meia que pertence ao São Paulo, estava emprestado ao Sport Recife. Ele tem 22 anos, tem um gol e uma assistência nas 28 partidas que fez neste ano pela equipe pernambucana. Ele fica até o final do Campeonato Paulista, empréstimo. Ele vem por empréstimo do São Paulo e fica até o fim do Campeonato Paulista. É reforço, portanto, para o Campeonato Estadual. Em entrevista ontem à Rádio Bandeirantes, o presidente Marco Eberlin confirmou também as contratações do goleiro Diogo Silva, do zagueiro Simon, dos laterais Arthur e Maguinho, do volante Rodrigo Souza e também do atacante o Jean Dias, além de confirmar a renovação do atacante Renato. Mas vamos ouvir alguns trechos do que disse o Eberlin. Primeiro, ele citou os erros e os problemas que atrapalharam o percurso da Ponte em 2024, mais notadamente na reta final da Série B, culminando com o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Acredito também a mim um erro. Eu deveria talvez ter trocado o treinador num certo momento, não acreditando e não culpando o Nelsinho, mas quando mexeu e não deu, eu deveria ter trocado. Isso é erro do presidente, eu não troquei, né? Também não poderia saber que jogadores seriam expulsos em jogos cruciais da Ponte. A Ponte teve pelo menos 8 jogos aí que tinha condição de ganhar, precisava ganhar, saiu na frente e precisou
tomou empate e a virada com um jogador a menos, 2 jogadores a menos. Então, teve essa dificuldade. Teve posições que nós precisávamos de 2 peças com qualidade, nós não tínhamos. O Elvis está mal num certo momento do campeonato ou do jogo, você não tinha um meia de qualidade para substituí-lo, né? O Gé, que se tornou cobiçado aí por várias equipes, ele rompeu o adutor, ele ficou tempo fora por contusão, depois ele rompeu no derby o adutor e nós não tínhamos substituto à altura do Gé. Não tem por quê? Porque não tinha dinheiro para fazer investimento. Um jogador desse aí no mercado custa 150 mil. Né? E quando nós poderíamos contratar, tinha o transfer ban no começo desse ano. Então, tem um monte de situações. O presidente da Ponte Preta falou também sobre a questão da reformulação que está sendo feita, tanto dentro quanto fora de campo, visando a temporada 2025. Olha, a Ponte Preta não vai atrasar salário o ano que vem, a não ser que aqui nós tenhamos novos pedidos de penhora por parte de ações que venham aí do passado. A gente está trabalhando para que isso não ocorra, mas não vai atrasar salário. Nós estamos montando um time a nível de Série B para brigar em cima na Série B para disputar a Série C. Transfiro o departamento de futebol para o João Brigatti. Ele deixa de ser treinador definitivamente para cuidar do futebol da Ponte Preta. E um assunto que vem causando calafrios no torcedor ponte-pretano diz respeito à questão financeira, né? As dívidas do clube, segundo o Erbelin, são mais de 400 milhões de reais entre dívidas já reconhecidas e valores cobrados em ações contra o clube. Ele falou sobre isso e explicou também na entrevista concedida ontem. Ponte Preta tem imposta contra ela 400 milhões de reais de ações de cobrança. Então esse é o número que nós chegamos. Eu te dou com precisão, o CH. São 120 milhões para um ex-presidente, pode somar mais, 120 milhões para um ex-presidente, são 60 milhões de dívidas, 60 milhões de dívidas cíveis, tá? São 50 milhões de dívidas trabalhistas, são 20 milhões do CNRD e são 3 milhões de títulos protestados em Campinas e mais por volta de quase 180 milhões de dívidas fiscais a nível municipal, estadual e federal. Então, somado tudo isso, deve dar aí 420 milhões. Palavras, portanto, do presidente Marco Antônio Eberlin. Ponte Preta que tem novidade com relação ao estádio Moisés Zuccarelli, né? A nova iluminação, os novos refletores já foram instalados no estádio, elevando a qualidade da iluminação e também reduzindo o consumo. Ontem houve um teste, foi aprovado. A gente sofria bastante, né? Todo mundo com a iluminação do estádio Moisés Zuccarelli, mas agora iluminação de primeiro mundo, já a partir do Campeonato Paulista. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. E o presidente Marco Eberlin também contratou Bruno Lopes, 29 anos, disputou a Série B pelo Amazonas. Ele pertence ao Londrina, mas jogou a última Série B. Esse ano, 17 jogos, 2 assistências, não marcou nenhum gol. 29 anos, 17 jogos, 2 assistências pelo Amazonas. Deixa eu ver a altura dele, joga de centroavante, também de ponta esquerda, 1,75 m e é destro. Vamos lá, CH, falando aí da entrevista do Marco Eberlin ontem e também das contratações, aí chegadas, os novos atletas do time da Macaca em CH. São jogadores regulares, interessantes. Precisa ver como é que vai ser o encaixe de tudo isso. É muito cedo para falar, eu acho que a Ponte está se movimentando bastante, como o Guarani. Isso é legal. Não é? Mais à frente a gente vai ter que conversar com o Valentim para saber se o que está chegando é dentro da expectativa que ele tinha de montagem do time. Me parece que as coisas estão indo razoavelmente bem, não é? Eu acho que essa época é assim mesmo, tem bastante coisa definida. O presidente disse ontem que o time vai fazer em Bragança Paulista a sua pré-temporada no início do ano que vem, também é uma boa notícia. Vai para uma estrutura boa, né? Vai para uma estrutura com condição de dar conforto e apoio para a comissão técnica.
Legal. Vamos ver com uma apresentação da sequência dos jogadores aí, do anúncio de mais jogadores. Eu acredito que a Ponte vai trazer mais do que 10 novidades para o Campeonato Paulista. É essa a expectativa que eu tenho. Os nomes são nomes interessantes até agora. E sobre a entrevista de ontem, Batista, eu quero dizer que eu fiquei com algumas dúvidas. E a primeira delas foi em relação à pergunta que fiz sobre a auditoria. E eu disse, na verdade eu fiz a pergunta, né? E ele me disse que eu estava enganado, que a auditoria aconteceu, que é uma auditoria independente e que o clube, mais uma vez, na anterior ele já tinha falado isso, está com todos os documentos à minha disposição para poder averiguar tudo aquilo que ele tem falado em todas as entrevistas, transferindo ou contando a verdade, enquanto eu não ver, eu não posso ficar acusando nem afirmando nada, que as outras administrações fizeram muita coisa errada. Ele não sugeriu em nenhum momento desvio de dinheiro, nada disso, ele chama de irresponsabilidades. Mas aí eu fiquei sem a resposta que eu queria, não é? Se ele fez uma auditoria, essa auditoria existiu e ela é independente, por que com que esses documentos em mãos ele não responsabiliza as pessoas que ele sai falando que fizeram isso e aquilo de maneira, uma ação judicialmente? Esse povo tem que responder. Se são tantas coisas graves assim que aconteceram antes da chegada dele, e ele tem como provar isso e está documentado segundo ele, por que ele não torna isso público? Ou como presidente da Ponte, talvez ele não possa, eu não sou advogado. Por isso que eu queria que ele respondesse. Por que ele, como presidente da Ponte, não aciona, por exemplo, o Conselho Deliberativo e pede uma providência contra as pessoas que, segundo ele, fizeram muito mal para a Ponte? Então, essa resposta eu não obtive. Eu não entendo por que ele não toma providência. Talvez ele não possa, mas eu preciso ouvir dele. E a segunda coisa, Batista, que eu tenho bastante preocupação, e não fica aqui nenhum tipo de comentário sobre a competência do profissional. Qual vai ser a real função do João Brigatti? Ele vai ter autonomia para poder trabalhar? Ou ele vai servir apenas de escudo para o presidente, que acabou de colecionar mais um rebaixamento? Com esse ou aquele problema, na administração dele, em 2 anos, ele teve um rebaixamento no Paulista e um no Brasileiro. Que ele trabalha, que ele se esforça, que ele está vivendo, tudo isso a gente sabe. Só que aconteceu na administração dele. Então, essa pergunta, por exemplo, não tem resposta. O João Brigatti vai poder trabalhar com a cabeça dele, com o conceito dele, ou ele vai servir só de escudo? O tempo dirá, mas por enquanto as contratações são de razoáveis para boas, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. O Batista, vamos aqui diretamente para o Fala Galera, para não perder muito tempo. Até porque eu já estou entrando aqui às 17h44, pelo meu aqui. Fala, galera de hoje, falando, como sempre, dentro da pauta do programa, das 2 equipes campineiras. E o primeiro é referente ao pacote de reforços do Guarani para 2025. Goleiro, Gabriel Mesquita. Zagueiro, Alan Santos. Meias, Isaac e Caio Melo. E aí, gostou? Qual conceito você dá para as primeiras contratações oficialmente anunciadas pelo Guarani? Ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo? Pela ordem. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Regular. Eberlin afirmou, agora o Fala Galera da Ponte, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que a média de idade do elenco para a temporada de 2025 será entre 28 e 29 anos. Na sua opinião, é uma boa média de idade ou você acha que a Ponte deveria focar nas contratações em jogadores mais jovens ou novos? Eu acho alta a média de idade,
Porque para você fazer uma média de 29, você tem que ter muito cara acima de 35. Senão não dá média de 29, não. Tem que ter 2 ou 3 acima de 30, ter bastante gente abaixo de 25 para fazer uma média de 23, 24. Essa para mim é a média ideal. Média ideal. Então, média de 29 para mim é alta. E a Ponte anunciou hoje esse meia do São Paulo. Aliás, ele falou ontem na entrevista que tinha um meia do São Paulo já contratado, né? E que disputou a Série B do campeonato. 22 anos, vai baixar a média. Agora anuncia mais um jogador que esteve no Amazonas, 29 anos. Sobe a média de novo, mas abaixa aquela média que vinha até então. Então eu vou aguardar um pouquinho, mas eu acho que se fechar, fora a qualidade que a gente aí tem que analisar desempenho. E aí a gente tem que analisar também um outro negócio, né, chamado condicionamento físico dos jogadores. Às vezes um cara de 34 corre muito mais do que um de 23. Depende do que aconteceu na vida do cara, das contusões que ele teve, de como ele encara a profissão, de que horas que ele vai dormir, de qual a dedicação nele nos treinamentos, etc, etc, etc. Então, não quero com isso dizer que não vai dar certo, né? Hoje a média baixou, mas precisa baixar mais. Eu acho que se fechar em 29, teoricamente é um pouco alta, mas prefiro aguardar aí o encaixe do time, as primeiras apresentações. Não nos esqueçamos que a Ponte também trocou o preparador físico e com isso vai mudar método de preparação, vai mudar todo o planejamento no setor e isso pode ajudar a Ponte a ter mesmo um time mais maduro, mas ter um time menos indolente do que aquele time que nós vimos na Série B, que na hora realmente da decisão foi, olha, pipoqueiro para todo lado, parecia entrada de circo. Batista. É o time do Remo que subiu com média de idade de 32,5. Subiu da Série C para a Série B. Aliás, 31,2. 31,2 foi a média de idade do Remo. A Ferroviária subiu com média de idade de 28,2. 28,2 foi a média de idade da Ferroviária. Deixa eu ver se eu lembro de mais um. Volta Redonda. Volta Redonda subiu com média de idade de 29 anos. E o Atlético, eu não lembro qual a média, porque esses foram os 4, né, que subiram. O Atlético, deixa eu ver se eu vejo aqui rapidamente, só para concluir aqui a média de idade. Mas os clubes que subiram, Atlético, não tem do Atlético, mas vou verificar. Mas 3 dos 4 subiram com média de idade acima de 28, entre 28 e 31 anos. 17h49 em Campinas. Você conhece o Sicredi? É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital. E você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento e é muito mais que isso. É confiança para realizar seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estamos inseridos.
Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valoriza a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Investir é para o Vitor, empresário que investe em fundos de previdência há muito tempo no Sicredi. E também para a Tatiana, que está começando a investir e busca proteger seu dinheiro com renda fixa. No Sicredi, eles contam com solidez e segurança, além de especialistas para cuidar dos seus investimentos. Invista você também. Conte com a gente em um amplo portfólio de investimentos. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco o campeonato italiano. Afinal de contas, o futebol brasileiro está de férias.
Ontem, pelo Campeonato Italiano, nós tivemos a goleada da Internazionale sobre a equipe da Lazio pelo placar de 6-0, 16ª rodada do Italianão. Com este resultado, a Inter ocupa a 3ª colocação, a liderança é da Atalanta, a 2ª colocação é do Napoli. E ontem, pelo Campeonato Inglês, o Bournemouth empatou por 1-1 diante do West Ham. Destacando agora o Campeonato Paulista, estamos a menos de um mês para o início do Campeonato Paulista, conferindo os jogos dos times de Campinas e os demais jogos na primeira rodada. O Guarani estreia no dia 15, a data base, mas essa data pode ser alterada, contra o Botafogo em casa. Já a Ponte joga fora de casa contra o Novo Horizontino. Vamos ter ainda pela primeira rodada Palmeiras e Portuguesa, Red Bull Bragantino e Corinthians, Velo Clube Noroeste, Água Santa e São Bernardo. Os jogos entre São Paulo e Inter de Limeira, Santos e Mirassol ainda estarão sem definição, ou estão sem definição, porque esses times farão pré-temporada fora do país. Portanto, esta, a primeira rodada do Campeonato Paulista, data base dia 15 de janeiro de 2025. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h57. Batistola. Média de idade do Atlético foi de 26,7 em 2024. Está dizendo aqui o ouvinte Laco. Não achei. Não consegui achar a média do Atlético, mas o Laco está informando 26,7. Média bem baixa, né? Time muito jovem aí do Atlético que subiu da Série C para a Série B. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de experiência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen é o maior grupo de concessionárias do interior e foi a primeira loja do Grupo Germânica. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para que você encontre o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o Volks dos seus sonhos? Então visite a loja Germânica Veículos mais próxima de você. Ou então acesse germanicaveículos.com.br. 17h59, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é Fábio Piracicaba. Meu amigo Isaac Gabriel Mesquita. Só pode estar de brincadeira. Alan, aquele zagueiro, meu Deus. É pra chorar. Aonde vamos parar? Qual é o próximo bonde do Tigrão? Qual é o próximo bonde do Tigrão? Meu Deus do céu. Agora vem Mariano, Robson Ponte, Pereira e ele. Para fechar com chave de ouro. Alberes. Não sei se você lembra desse, hein? Abraço!
Abraço, muito obrigado. Você citou aí, né, 3 jogadores muito bons que passaram pelo Guarani na era Beto Zini. Aliás, um grande abraço para você, Beto. Eu sei que toda tarde você fica ligado aqui no nosso programa. Beto, um ícone. Beto Zini, um dos maiores dirigentes da história do futebol brasileiro. Dirigente que esteve sendo presidente de um clube do interior, foi chefe da delegação brasileira, da seleção brasileira. Então não é pouco não, hein? Uma época que o Guarani era muito respeitado. Um abraço para você, Beto. Faz muita falta. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, pessoal da Band. O CH ontem foi muito feliz. A pergunta que qualquer um de nós queria fazer, ele fez sobre a auditoria. Na verdade, assim, eu trabalhei em empresa multinacional e a gente sabe que auditoria independente é auditoria com nome, né, no mercado, né? Não é um contador aí que tem uma empresa e vai fazer uma auditoria lá e assinar. Tem que ser uma empresa de nome. E o senhor Berlim não falou o nome, né? Quem foi auditor, quem que auditou lá, é porque deve ter sido alguém que não tem essa tarimba que uma empresa e nem a representatividade que uma empresa dessa tem. Então não adianta fazer meia auditoria, né? Auditoria mais ou menos. É que é para fazer o que ele gritou aí aos 7 eventos que teria que fazer uma auditoria e não fez, né? Lá para o 4º ano não fez. É isso aí, é o presidente que a gente tem, infelizmente. Abraço, Júnior Fernandes. Abraço, muito obrigado. 18:02, continue mandando para cá suas mensagens. Diz aqui o Tandy Negrão. Tá participando aqui conosco. Sumiu a mensagem aqui do Tandy Negrão. Mas muito obrigado pela sua participação. E eu tenho um recado para você da Rocha Autopeças. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. E você está pensando em viajar? Qual é o seu plano? Vai pegar estrada? Então, o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Atenção, não pegue estrada sem antes fazer a manutenção preventiva do seu carro. Com ela, você garante a sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Da sua família e da família de quem está vindo ao contrário. Porque a manutenção do carro pode proteger a você, a sua família e, claro, evitando acidente, vai proteger também a família de quem estiver na direção contrária. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita as surpresas desagradáveis. E você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo comprando as peças na Rocha Autopeças. Lá você encontra peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Lá tem todos os endereços. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18:05, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. E o tão aguardado pacote de reforços começa a ser desembrulhado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? O Guarani confirma as primeiras contratações para a temporada 2025. O torcedor na expectativa dos primeiros nomes e eles foram divulgados nesta terça-feira.
inclusive com retornos, né? Jogadores que já passaram por Campinas. O Isaac, 27 anos, estava no Mirassol, onde disputou a Série B, volta ao Guarani após deixar o clube no fim de 2023. Também chega o Alan Santos, 33 anos, esse já havia sido anunciado, né? Ele estava no Guarani na temporada do ano passado, nesse ano estava no São Bernardo e agora retorna para Campinas. Goleiro Gabriel Mesquita, 26 anos, estava no Operário do Paraná, ele que já vestiu a camisa do Guarani entre 2020 e 2022, além da novidade, o Caio Melo, meia de 24 anos, fechou com o Guarani após disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Ipiranga. São os primeiros reforços confirmados, portanto, pelo Guarani na próxima temporada. Hoje teve entrevista coletiva, né? Apresentação oficial do técnico Maurício Souza. Ele comentou sobre a sua chegada ao Guarani. Vamos ouvir as palavras do treinador bugrino. Sem dúvida nenhuma que é um sentimento de prazer imenso. Desde a primeira conversa que eu tive com o Rodrigo, eu senti muita verdade, muita vontade do clube realmente resgatar o lugar que é dele de verdade. Como você falou, a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que a gente tem um árduo caminho pela frente, mas o que eu percebo é que é um clube completamente voltado, imbuído para esse objetivo, né? Isso traz para a gente uma confiança muito legal. Então, eu tenho falado algumas vezes que foi uma escolha mútua, né? O Rodrigo me procurou e eu aceitei, mais uma vez, porque, além de entender a grandeza que é esse clube aqui, a verdade que existe nas pessoas. Então, eu acredito muito no projeto e acredito que a gente pode, sim, com muito trabalho, dar de novo alegria à torcida do Guarani. Técnico Maurício Souza, que foi anunciado, né, no começo de dezembro, apresentado oficialmente hoje, no mesmo dia do anúncio aí dos primeiros jogadores que foram contratados para a próxima temporada. Maurício Souza, que era técnico do Sub-23 do Red Bull Bragantino, ele afirmou que exatamente por conhecer o trabalho Sub-23, ele pretende utilizar jogadores das categorias de base do Guarani. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha carreira, sem dúvida nenhuma, é ter tido uma passagem vitoriosa pela base. Eu trabalhei do Sub-11 até a equipe Sub-20 na base, né? E acredito que esse seja o caminho mais fácil para os clubes, né? Eu tenho 8 anos de futebol profissional e todo esse tempo de base me qualificou, né, justamente para eu estar aqui onde eu estou hoje. Mas já conversei com eles, já conversei com o Rodrigo, com o presidente, que eu quero a base muito próxima da gente, eu quero poder ver de perto. Eu sou um treinador que não tenho receio nenhum em botar o jogador mais novo para jogar. Eu acredito que futebol, ele é competência, não é idade. Então, se a gente tiver, né, jogadores que a gente entenda, que possam estar ali ponteando com a gente, vão estar. Isso não é porque eu vim da base, é porque é o que eu acredito, né? Eu acredito dessa forma. E, mais uma vez, dentro de tudo que a gente conversou, né, a gente vê um esforço muito grande, né, dessa diretoria em estar qualificando os atletas de base, tentando dar uma estrutura qualificada para justamente a gente conseguir, aos poucos, ir revelando cada vez mais atletas. Então, a gente vai estar muito focado na base, sim, e eu não tenho dúvida nenhuma que, com o passar do tempo, a gente vai poder mostrar, né, a todos vocês alguns atletas ponteando nossa equipe. Além dos 4 reforços anunciados oficialmente hoje, é óbvio que o Guarani vai ao mercado, né? Pelo menos aí mais 8 peças, de 8 a 10 peças deverão ser contratadas dentro desta reformulação do elenco. O Maurício fala sobre essas contratações e a busca por peças no mercado do futebol. A busca ela é de todos nós. É claro que o Pastrana está à frente, né? Mas o tempo todo a gente troca, informações de atletas, né? Eu indico, ele me indica, o presidente participa. Estamos todos nós participando, até porque a gente entende que precisamos ter paciência para montar um time à altura do Guarani. Então, a gente não tem pressa, a gente garante que vai formar uma equipe qualificada no nosso tempo. Eu confio muito nas pessoas que aqui estão para formar isso também, mas a busca tem sido toda nossa, né? Eu ajudo, o Pastrana ajuda, o presidente ajuda, nós estamos o tempo todo trocando ideias, para que mais uma vez a gente consiga trazer um jogador que a gente quer realmente, aquele que a gente escolheu para estar aqui, né? Então a gente não tem pressa, está sendo formatado pouco a pouco, não vai ser um time só de garotos, mas vai ter garotos também no nosso elenco, porque a gente acredita nessa mescla, mas está sendo pautado no perfil de jogador que a gente quer para a nossa ideia de jogo.
Também esteve presente na coletiva de imprensa o Rômulo Amaro, né, atual presidente do Guarani, e o Rodrigo Pastana, que é o executivo de futebol. O Pastana fez uma análise dos reforços anunciados hoje, 3 deles que estão voltando ao Guarani. Foi exatamente esse o intuito, de trazer alguns jogadores que já conhecem, como o staff do clube, já conhecem a nossa torcida, já conhecem o dia a dia, a nossa rotina, sabem da dificuldade que é, da cobrança que é. Isso facilita também para o nosso vestiário, isso facilita porque são lideranças positivas, todos eles. Isaac sempre foi uma liderança técnica, Alan Santos uma liderança super positiva e o Anderson Leite uma liderança super positiva. O Gabriel já passou por aqui, teve bons jogos, então a gente acredita que esses jogadores possam nos ajudar bastante. Além do Caio Melo, que foi uma indicação do nosso departamento de scout, e referendado pelo Maurício. E Rodrigo Pastana confirmou que essa busca pela contratação e também a contratação de reforços não termina por aqui. Pelo menos 20 atletas deverão ser apresentados, segundo ele, no momento, né, de trabalho, de começo do trabalho dentro de campo, visando a disputa do Campeonato Paulista. Visto que a gente se apresenta já no dia 26 para a pré-temporada, nós devemos ter aí pelo menos 20 atletas apresentados até lá. Então, assim, a nossa ideia é de realmente continuar a nossa procura. Tem alguns atletas que já estão apalavrados, tem alguns atletas que ainda falta assinatura e o papel é importante nesse momento, para que a gente não perca esses atletas na metade do caminho. Por fim, o Rodrigo Pastana falou também sobre a situação tanto do João Victor quanto do Caio Dantas, né? Jogadores remanescentes da última temporada, que havia até um interesse da permanência desses jogadores. O Pastana falou sobre essas 2 peças do Guarani. Claro que o Matheus Bueno tem algumas propostas, o Caio Dantas também tem algumas propostas, não é só do Atlético Goianiense. Não tem nada ainda negociado. E o João Vitor, sim, já foi negociado com o futebol coreano. Atletas que vão permanecer, que tem contrato, nós estamos estudando caso a caso, como o Maurício já falou. E o mercado ele continua aquecido como o ano passado. Me parece que ainda não caíram na realidade, os números ainda continuam muito altos. Esse ano não tem mais as luvas de Libra, de Liga Forte e o dinheiro que havia no mercado ano passado, mas os agentes fazem o trabalho dele, continuam pedindo salários altíssimos aos atletas e a gente tem tido paciência e tem negociado aos poucos com esses agentes sobre os atletas que têm as características que pertencem ao modelo de jogo do Maurício para que a gente possa contratá-los. Não é uma tarefa fácil, principalmente para nós que vamos disputar dois campeonatos totalmente distintos, mas aí dentro disso nós temos uma programação sim de ter alguns atletas que irão disputar só o Paulista, até porque é um campeonato muito duro e o Guarani tem os seus objetivos. Palavras, portanto, aí do Rodrigo Pastana. Guarani, com uma terça-feira bastante movimentada, reforços anunciados, apresentação oficial do novo treinador. É o Bugre se preparando para a temporada 2025. Batista. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado, é ou não é? Aproveite os planos imperdíveis de fim de ano da Desktop, ainda dá tempo, com velocidade de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. Vou repetir. Planos com velocidade de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. É imperdível. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse o site desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, seja para o streaming, trabalho remoto
ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Bandeirantes. 18h15, a ICH, o que você achou da entrevista? Pode falar do Pastana também, mas a primeira aparição como treinador do Guarani do Maurício Souza, hoje à tarde foi apresentado oficialmente em CH. Ele é sempre muito polido, né? Sujeito inteligente, eu gosto do Maurício, espero que ele tenha sucesso. Ele tem bom conceito de futebol, eu estou torcendo muito para que essa novidade, e ele é uma novidade, dê certo no Guarani. Mas tudo depende dos jogadores. O que está chegando é razoável. Eu fiquei assim entusiasmado com o número de jogadores que o próprio Pastana disse que chegarão 20. E isso é legal. É legal porque tem o dedo dele, tem a jovialidade do treinador, o cuidado de mercado de trazer o bom e barato. Eu espero que o Guarani, desejo com todas as forças que o Guarani acerte. A torcida já não aguenta mais ficar todo ano terminando dezembro, chegando no final do ano amargurada, uma hora que no ano passado uma chance gigante para subir, não conseguiu, o time claudicou no momento decisivo, esse ano caiu para a Série C. Essa página tem que ser virada, o Guarani tem que viver novos momentos, né? Momentos positivos, e isso passa pela montagem do time, não tem outro jeito. Eu acho que acrescentar numa entrevista dessa, onde o sigilo, os contatos pelos jogadores que ainda não chegaram, é a alma do negócio. Então, eu senti na interpretação que fiz dos dois bastante tranquilidade, bastante ponderação e positivismo, em que o time será competitivo. E a gente, até que se prove ao contrário, nós temos que acreditar, né, Batista? E torcer para que isso se concretize, que o time consiga ser montado a contento, com qualidade técnica, para ser competitivo. O primeiro problema do Guarani é agora no Campeonato Paulista, não é? E ainda não dá, tem que pensar, se conseguir trazer os jogadores que eles pretendem para o ano todo, legal, esse é o ideal. Agora, vai ser possível? De repente traz umas 2 ou 3 peças aí só para o Campeonato Paulista para qualificar o elenco, eu acho positivo. Eu não sei o que eles vão fazer, por enquanto são contratos para o ano todo, tomara que eles consigam o elenco todo para o campeonato todo, eu estou falando Paulista e também Série C do Campeonato Brasileiro, mas tudo passa, o bom desempenho do Maurício, o performance dele como comandante, passa diretamente pela montagem qualificada do elenco. Não tem como fugir disso. O treinador, ele pode ser experiente ou pode ser novo. Se ele não tiver qualidade técnica para poder trabalhar peças de reposição, um elenco condizente, o Campeonato Paulista ele é bem complicado e todos sabemos disso. Então tem que chegar na primeira rodada já competindo com força. E eu espero que o Guarani seja assim, Batista. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio, seja na hora de optar por um caminho alternativo para evitar o engarrafamento ou na escolha do melhor horário para ir ao supermercado. Buscamos sempre otimizar o nosso tempo. Pensando nisso, a KTO oferece para os seus clientes o saque instantâneo, garantindo o recebimento do saque de forma super rápida, com o tempo médio de 5 minutos. A KTO conta com um dos saques mais ágeis do mercado. Basta solicitar e aguardar alguns instantes para que o seu dinheiro já esteja na sua conta. É a KTO, sempre prezando por oferecer um serviço de qualidade para quem gosta de se divertir palpitando. Conheça o jogo e palpite com responsa na KTO, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rádio Bandeirantes.
E para você, Tigrão, Valdemir Gomes, sou da Palavra Fácil, o que você achou da entrevista? Pode falar do Pastana também, mas Maurício Souza, novo treinador que foi apresentado aí hoje de maneira oficial no Guarani. Eu gostei das duas. Aliás, foi uma entrevista só com mais de uma participação. Eu gostei, eu acho que o Maurício se expressa muito bem. Claro que ele tem que ser, de certa forma, otimista, politicamente correto, mas eu gosto dessa novidade também, a exemplo daquilo que o CH acabou de dizer. Eu gosto também, acho que os jogadores que foram anunciados aí nesse momento, né, hoje praticamente, eu gosto. Eu falei aqui, bom, ruim no Fala Galera, bom, regular, ruim, ótimo, né? Tá aqui, ó. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, né? Então vamos lá. Eu acho que eles começam bem. O Gabriel Mesquita foi bem no Guarani, tá? Com alguns goleiros que o Guarani teve aí no Campeonato Brasileiro da Série B, o Gabriel Mesquita seria titular e destaque com o pé nas costas. O Alan Santos disputou acesso ao lado do Lucão. Não preciso falar mais nada. O Isaac é um cara formado lá no Grêmio, com passagem pelo Vasco, agora subiu com o Mirassol, tudo bem que não era titular, mas entrava toda hora. A toda hora estava em campo. O Isaac fez um bom campeonato de Série B pela equipe do Mirassol, né? O Caio Melo, a gente, claro, que precisa aguardar um pouquinho, estava lá no Ipiranga, mas, ó, que coisa interessante, é um cara já com know-how de Série C, acabou de disputar pelo Ipiranga. Então, esses nomes aqui, fora o Caio Melo, né, os outros que a gente já viu com a camisa do Guarani, certamente, se eles estivessem nesse elenco de 2024, talvez a história do Guarani pudesse ter sido outra. Então, não são contratações, nossa, que absurdo, tá trazendo jogador de Série A. Não é isso, mas é melhor trazer jogador que a gente já sabe do potencial, que o torcedor já conhece, jogador que já conhece o clube, do que muita surpresa. Então a gente já sabe como é que se posiciona o Isaac, que é um cara que é meia e vira às vezes um terceiro atacante pelo lado esquerdo, sendo destro, aquele cara que faz aquela diagonal que hoje é muito comum nos times de futebol, destro, mas joga do lado esquerdo, vem por dentro, assiste alguém, bate em gol. Um jogador interessante taticamente, inclusive eclético, inclusive um jogador versátil. Do goleiro, do Gabriel Mesquita, baita de uma base lá no Atlético Paranaense, nos bons tempos do Atlético Paranaense, não nessa turbulência toda agora de 2024, que culminou com o rebaixamento do Furacão, né? E eu volto a dizer, quando você fala do Alan Santos e Lucão, essa dupla foi uma das melhores dentro das possibilidades do Guarani, disputando Série B, esteve aí 4, 5 anos na Série C, esteve um longo tempo na A2 do Paulista. Dos últimos anos, uma dupla de zaga respeitada. E volta o Alan Santos. Ele é o mais veterano desses contratados, né? O mais experiente, mas o Guarani também está tomando cuidado de trazer jogadores que puxam a média de idade para baixo, e desses anunciados aí, fora uma observação a mais que eu gostaria de ver, porque vi muito pouco, não vi praticamente nada do Caio Melo no Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul, mas os demais que a gente já conhece na palma da mão, as contratações interessantes, e eu senti, assim, tranquilidade nas palavras do Pastana, e pinço aqui uma informação que ele deu, né? O número vai ser de 20. Vai vendo como que é difícil exigir uma boa performance logo no início. Você não tem tempo, porque está todo mundo de férias. Os jogadores, o clube terá aí menos de 20 dias para preparar o elenco para estrear num campeonato do porte do Campeonato Paulista, e sintam o tamanho da reformulação. Nós estamos falando de 4 aqui. Então, nós podemos esperar mais 16. Como serão? Conhecidos, já passaram
pelo Guarani, foram bem ou razoavelmente bem. São jogadores que a gente não conhece, que estão fora do país há muito tempo. Olha a outra novidade. Aquele negócio de trazer um jogador de cada continente do planeta Terra. Cada um chega com um método de treinamento, com uma alimentação, com um ritmo de jogo, com uma rodagem de jogos na temporada diferente. Chega aí e vira uma torre de Babel, ó. Todos jogadores que estavam atuando no futebol brasileiro. Olha aí mais uma novidade, pelo menos até agora, nesses 4 anunciados. Então, não é o pacotaço ainda. Diríamos que é um pré-pacote, mas bom. E a entrevista, nada, absolutamente nada a opor. Achei uma entrevista legal, de confiança, de ponderação, de equilíbrio, e tomara que seja este o ritmo do Guarani dentro do time. Time ponderado, equilibrado, tranquilo e com boa performance. É o que a gente deseja aqui, Batista. E o Pastana deu uma informação, o Guarani se apresenta dia 26, libera dia 30 para as festas e depois no dia 2 vai para Águas de Lindóia. Ali na esquina com Monte Sião, né? Monte Sião. O CT do Oscar, ele fica parte dele em Águas de Lindóia. Isso mesmo. E a outra parte fica em Monte Sião. Você sabe que o CT, Oscarim, que aliás é um lugar lindíssimo, quem não conhece, vale a pena conhecer, não é só para preparar time, não, você pode ir lá, passar férias, passar uma temporada com a família, que você vai adorar. Eu conheço, já estive lá. Então é o seguinte, a história isso quem me contou foi o Oscar, né? Ali era uma fazenda do avô do Oscar. E a principal característica da fazenda era essa. Ela ficava metade no limite de município de Águas de Lindóia e metade em Monte Sião. A escritura, salvo engano, se eu não estiver cometendo nenhum engano, o endereço oficial é Monte Sião, cartório de Monte Sião. Aliás, onde nasceu o Oscar. Mas as cidades são, né, coladas uma na outra. Você sai de Águas de Lindóia e já está em Monte Sião, às vezes você nem percebe. Então você vê, quando eu falei de tempo aqui, ele vai se apresentar dia 26. Tem o elenco, né? Tem revisão médica, exames médicos de avaliação. Você leva 2 dias com isso daí, no mínimo. Se tiver tudo muito agilizado e a estrutura estiver muito boa. Então, 26 e 27, exame médico. 28 e 29, vai mexer com bola já, talvez nem tenha elenco para fazer um treino coletivo. Vai começar ali a parte física. Pronto, 29. Então nós estamos falando de algum treino, 2 dias esse ano. Dia 30 libera, 31, véspera de Ano Novo, dia 1º, Ano Novo, aí você tem dia 2 até dia 15, mais 13 dias. É muito, perdão, é muito, pegou alguma coisa aqui na garganta? Desculpe. É pelo. É muito pouco. É muito pouco. Eu falei de 2 dias. Toma uma água aí, Tigão. Eu vou tomar aqui, não tô sem ela aqui. Tá. Eu falei de 2 dias em 2024 e 13 dias em 2025. E não há certeza nenhuma. Aliás, eu não tenho dúvida de que não estará fechado o elenco no dia 2. Imaginemos que tivesse fechado o elenco, né? Para treinar mesmo e preparar e unir o grupo e entender o que cada um vai fazer, 13 dias corridos. 12, porque no dia 15 provavelmente já é jogo. Então o tempo é muito curto. Entenda você, torcedor do Guarani, a dificuldade. E às vezes a gente tenta sim, como não? Se colocar no lugar do dirigente, no lugar da comissão técnica. É muito curto o tempo, especialmente pelo tamanho da reformulação, né? E alguém pode dizer, mas por que tem que trocar tanto? Uai, vocês querem que seja mantida a boa parte, ou a maioria que foi rebaixada para a Série C? Tem que trocar mesmo, tem que mudar, tem que mexer o doce.
Então vai ser uma dificuldade muito grande, a reformulação é muito profunda, mas pelo menos até agora eu estou gostando daquilo que o Guarani está apresentando. Essa Batista. história de Motocião aí, Águas de Lindóia, do CT do Oscar, parece uma vez eu fui a Pedro Juan Cabaleiro. Pedro Juan Cabaleiro é uma cidade paraguaia que fica na divisa com uma cidade brasileira chamada Ponta Porã. Então é assim, ó, eu atravessava a rua e estou no Paraguai. Aí eu voltava para a calçada em frente, né? Porque tá tudo ali, a conurbação virou tudo uma cidade só. De um lado é uma rua. Aí atravessava a rua, tô no Paraguai. Aí eu vinha do lado de cá, tô no Brasil. Então... E eles te pediam passaporte, ou não? Então, não pediu passaporte. Achei interessante isso, né? Porque não precisava de passaporte. No continente sul-americano, no Caribe, né? No México, você às vezes, toda a América do Sul. Eu, por exemplo, já viajei para o Chile, para o Uruguai, para a Argentina e para o Paraguai só com RG. Tem que estar atualizado. Tem que estar atualizado. Tem que ter sido emitido nos últimos 5 anos antes da viagem. Claro, se você tiver o passaporte, muito melhor. Mas é autorizado o embarque, a viagem e o trânsito por esses países. Alguns, eu falei alguns, né? Falei aqueles que eu já tive. Chile, por exemplo, fui com RG novinho. Não dava tempo de sair o passaporte, estava vencido. Dei uma bobeada, fui me informar, falei, não, RG novinho, atualizado, não vai ter problema. Vai embarcar, vai passar lá pela Polícia Federal, vai passar lá pela Polícia Federal deles lá, e se alguém te pedir documento em Santiago, em qualquer lugar que você tiver, sem problema, o RG resolve. Agora não pode ser RG igual eu tinha à época dessa viagem aí, que era de 1977. Eu tinha meu primeiro RG, tirei um e fiquei com ele. Até cabelo de juba de leão eu tinha, né? Então, aí não, fui lá, providenciei, porque o RG sai na hora, no poupa-tempo, providenciei um novo RG e fui. Então, eu estou brincando com você com a questão do passaporte. Ali você estava um pé no Paraguai e um no Brasil, com o RG atualizado você brinca bem, mas é bom não bobear ali entre Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, não, que às vezes, vou falar para você um negócio, hein? A poeira é alta, viu, Batista? A sua confraternização de fim de ano tem lugar certo para acontecer. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Tem aquela data especial para você fazer a reunião aí com o pessoal da empresa para entregar o amigo secreto. Não é legal o amigo secreto? Todo ano tem o amigo secreto. Aí você cai justamente com aquele cara que você detesta. E aí você tem que dar um presente para ele. Mas é uma tradição, né? Todo final de ano tem um amigo secreto. Lá no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, também você pode fazer a reunião lá com o seu pessoal aí do futebol. Isso mesmo, vá comemorar com o pessoal do futebol. Também formatura. Essa época tem muita formatura. Comemorar aniversários, parentes que vêm de longe para ficar aí na sua casa. E aí é necessário arrumar um local para acomodar todo mundo. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado, pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados. Tem pizza, rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também pizza de sorvete, cervejas geladíssimas, chopp, vinho, drinks, sensacionais coquetéis,
grande variedade de sucos. Uma confraternização pra lá de especial no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Faça a sua reserva pelo WhatsApp 97410 6068. Fale com o João Dias, que vai oferecer a você um desconto especial caso você tenha um grupo acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, próximo ali da Avenida Moraes Salles e também bem próximo da Casa de Saúde. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. A última operação de vendas Volkswagen Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Lele,
Leandro Bolles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje vamos relembrar como foi o primeiro jogo da Ponte Preta no Campeonato Paulista de 2024, o primeiro jogo da Macaca neste ano que está terminando. Foi diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, primeira rodada do Campeonato Paulista, empate pelo placar de 1-1. O jogo foi realizado no dia 20 de janeiro. A Ponte Preta na ocasião jogou com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Matheus Silva e Luiz Felipe, Felipinho, Ramon Carvalho, depois Leonaldi, Felipe Amaral, depois Dodô e Elvis, depois Gabriel Santiago. Jé Emerson Santos, que entrou no seu lugar, Iago Dias e Paul Vidiero, a equipe do técnico João Brigatti. O Mirassol, na ocasião, jogou com Alex Muralha, Rodrigo Ferreira, Lucas Gasal, Luiz Otávio Marcelo, e depois Varney, Neto Moura, depois Yuri Lima, Gabriel, depois Ronald Lopes e Danielzinho, Fernandinho, depois Diego Gonçalves, De La Torre, depois Mário Sérgio e Negueba, a equipe do técnico Moza. Jé abriu o placar para a Macaca aos 20 minutos, mas Gabriel empatou aos 42 ainda no primeiro tempo. A arbitragem foi de Vinícius Gonçalves Dias Araújo e o público no estádio Moisés Lucarelli de 4.102 torcedores de uma renda de mais de R$85 mil. Portanto, este foi o primeiro jogo da Macaca no ano de 2024, empate por 1-1 diante do Mirassol no estádio Moisés Lucarelli. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h42 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Até às 19h30. Você participa. Ande para cá suas mensagens 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio e mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Participe 97102-1493. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Aproveite o Natal de ofertas do Iga Atacado com produtos Seara. Preços muito mais baixos para garantir a economia para você também, para a sua empresa. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e Amarais. Lojas em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E também mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Isaqui, o ouvinte, olha o Pequi de Goiás aí, gente. E aí, Emerson, o que tem a ver? Pequi, olha o Pequi de Goiás aí, gente, kkkk. Não entendi, né? Se você puder explicar um pouco melhor, aí eu prometo aqui tentar entender. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Olha, Gabriel Mesquita e Alan Santos bons, porque não comprometeram, né? Gabriel Mesquita, inclusive, saiu pro Cruzeiro, né? Saiu valorizado. Alan Santos fez parte de um time que até certo ponto foi um time de sucesso. O Isaac, bom também, porque é um bom jogador, só que
tem que querer jogar, né? Quando ele quer jogar, ele ajuda bastante. Agora esse Caio Melo aí eu não conheço. Espero que seja uma boa contratação também. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Caio Melo é um jogador que tem passagens por vários clubes, mas o último time dele foi o Amazonas, que fez uma campanha realmente interessante. Amazonas veio para lutar pela permanência na Série B, tinha grande dificuldade. Veja, todas as viagens do Amazonas são viagens enormes. E ele conseguiu minimamente o seu objetivo, que era a permanência na Série B. Coisa que o Guarani não conseguiu. 24 anos, é um meia central, 1,80 m. Ele, pelo Ipiranga, fez 32 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência em 2024. Mas disputou o estadual pelo Santa Cruz. 12 jogos e 1 gol marcado. Em 2023, pelo Uberlândia, 16 jogos, 1 gol marcado. No mesmo ano, disputou o estadual pelo Luverdense. 14 jogos, nenhum gol marcado. Então, esses são os jogos, né? Do Caio Melo. Caio Melo, mas espera aí, o JP de Moraes falou do Caio Melo, foi isso? Caio Melo estava no Ipiranga. Disputou a Série C pelo Ipiranga. Então, o Ipiranga do Rio Grande do Sul disputou a Série C. Aliás, o Ipiranga, ele se classificou para a segunda fase. Estava no Grupo B. Grupo B, e foi o último colocado do Grupo B. Então, onde ouviram Amazonas, apaguem Amazonas e ouçam Ipiranga. Disputou a Série C pelo Ipiranga, 32 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Ele foi formado na base do Bahia. Disputou sub-20 pelo Bahia e depois foi para o Joinville. Joinville esteve em 2022 no sub-23 da Ponte Preta. Fez 4 jogos pelo sub-23 da Ponte Preta. Esse time da Ponte foi aquele que fez uma péssima campanha, não conseguiu sair da primeira fase. Ganhou apenas uma partida quando já não tinha mais nenhuma condição de conseguir a classificação. Ele estava naquele time em 2022, 4 jogos realizados. Então, repito, ele vem do Ipiranga, Rio Grande do Sul, 2024, 32 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Mais um ouvinte no ar. Esporte em Debate. Batista, José Carlos, São Sebastião, São Paulo, Campineiro, torcedor do Bugre. Mas ontem a entrevista cedida pelo presidente da Ponte Preta foi muito boa. Não escondeu nada. Assim que tem que ser um dirigente de um time de futebol. Ele tem todo o meu apoio. Uma boa tarde e um ótimo programa para você. E um Feliz Natal a todos os seus ouvintes. Muito obrigado, Feliz Natal para você também, querido ouvinte, para você e para sua família. Que Deus abençoe um Natal de fé e de luz e um ano novo com muita esperança. 18h49 em Campinas, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Para o Sicredi, não é só um fim de ano. São novos começos. É o começo dos seus próximos sonhos, das suas próximas oportunidades, das suas próximas conquistas. Desejamos a você e sua família um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Boas festas neste final de ano. Que o otimismo seja o nosso guia e permita novas conquistas e realizações. Que o sucesso seja o destino dessa caminhada que vai começar. Que cada obstáculo sirva de motivação para solidificar ainda mais tudo de bom que for construído no novo ano. Que a vontade de viver em um mundo mais justo e honesto toque o coração da humanidade. Que o sofrimento se afaste das nossas crianças inocentes. Que nada desvie o seu caminho desse percurso de bondade e amor. Feliz 2025, com saúde e muita felicidade. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18 horas e 56 minutos em Campinas, e agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada aqui no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu, e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo, com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18 horas e 57 minutos em Campinas. Boa noite, equipe Band. E se o Guarani trouxesse o Júnior Todinho também? Isaac e Todinho se entrosaram muito bem na primeira passagem no Brinco de Ouro. Gabriel da Vila Régio. Abraço pra você, Gabriel. Gosto muito do Júnior Todinho, viu? Tava lá no Vila Nova, né? Não conseguiu subir, mas é muito bom jogador, muito bom atacante. Eu não tenho a menor dúvida que assinaria embaixo se o Guarani repatriasse também o Júnior Todinho. São 18 horas e 58 minutos em Campinas. Vamos aos temas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos ao tema de número 1, produzido aqui pela produção do programa. A Federação Goiana de Futebol lançou nesta segunda-feira o aplicativo oficial da competição estadual. Será através desta plataforma que o torcedor irá se cadastrar, realizar a biometria facial e adquirir os seus ingressos para os jogos do Campeonato Goiano. O Goianão será o primeiro estadual do Brasil a ter reconhecimento facial em todos os jogos do torneio. Pauta número 2. O Corinthians usou as suas redes sociais para negar proposta feita pela Fatal Model para pagamento de salários do Pogba. A empresa que promove anúncio de acompanhantes no Brasil se ofereceu a pagar as despesas que envolvem a transferência do francês ao clube alvinegro. A empresa
entrou em contato com a diretoria do Clube Alvinegro por meio de um e-mail. Em nota oficial, divulgada à imprensa nesta segunda-feira, a Fatal Model esclareceu que está disposta a pagar um salário de 3 a 4 milhões para Pogba. Entretanto, o Corinthians disse que não recebeu nenhuma proposta e também não fez nenhum contato com o Pogba. Pauta 3. Vini Júnior. Finalmente, hein? Vini Júnior é eleito o melhor jogador do mundo. Atacante do Real Madrid e da seleção brasileira. É o primeiro brasileiro a conseguir a premiação desde Kaká, eleito em 2007. De lá para cá, ninguém mais do Brasil. Vinícius, isso no futebol masculino. Vinícius é o 6º brasileiro a vencer o prêmio de melhor do mundo. Além dele, como eu disse, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Romário já haviam conquistado o troféu anteriormente. Marta, Thiago Maia e o torcedor mirim Guilherme também foram premiados durante o The Best da FIFA. Marta com o gol mais bonito do ano no futebol feminino. Thiago Maia com o prêmio Fair Play por estar na linha de frente dos resgates na trégua, na tragédia, melhor dizendo, lá no Rio Grande do Sul, aquele problema lá que teve com as chuvas. E Guilherme recebeu o prêmio de torcedor do ano. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você hoje. Qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? A premiação do Vinícius Júnior foi uma injustiça tão grande. Há umas semanas atrás aí a questão do Bola de Ouro, que agora no melhor do mundo eu acho que foi feita não pela seleção brasileira, onde ele não vai bem, mas pela temporada excepcional no Real Madrid. Eu acho que a repercussão foi tão negativa, né, quando ele não ganhou o Bola de Ouro, que agora nessa premiação de melhor do mundo, acabaram reconhecendo que houve realmente um casuísmo muito grande e que a repercussão foi péssima e acabaram premiando o brasileiro. Eu acho que foi muito bem reconhecido. Fica em muito boas mãos o prêmio, esse divulgado hoje, recebido e, logicamente, muito comemorado aí pelo Vinícius Júnior. E você, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa novidade aí do reconhecimento facial no Campeonato Goiano. Eu acho que, e torço para que isso se estenda para todos os campeonatos, principalmente os campeonatos brasileiros. É uma iniciativa que visa identificar todas as pessoas que têm efetivamente acesso ao estádio. Isso ajuda a identificar os vândalos, os bandidos, os arruaceiros. Portanto, muito legal essa iniciativa da Federação Goiana e espero que isso se estenda para todo o Brasil. 19h03 em Campinas. Ele é o mais soltinho e saboroso, o escolhido do brasileiro. Sabe de quem eu estou falando? Do macarrão galo, é claro. O macarrão galo está na ponta da língua, com uma infinidade de receitas, das sofisticadas até as rapidinhas para aqueles dias corridos. Receitas práticas e econômicas, receitas leves e saborosas, para comer bem e comer saudável. Receitas com ingredientes típicos da sua região. Ele é soltinho, mais saboroso do brasileiro. Macarrão Galo, macarrão Galo. Na ponta da língua, na boca do povo. Se quer qualidade, é Galo de novo. Ele fica bom no molho, com queijo todo mundo quer mais, mais, mais.
saboroso do brasileiro. Macarrão Galo, macarrão Galo. Galo, o macarrão do Brasil. Acesse receitasgalo.com.br e confira muito mais. Pode reunir aí a família inteira e colocar um macarrão Galo na mesa. Ninguém pode ficar fora dessa festa de sabores que só o brasileiro sabe fazer. Galo, o macarrão do Brasil. E o Edivalmir Massa faz aqui uma correção ao Tigrão. Tigrão, quando um imóvel rural fica em 2 ou mais municípios, tem escritura nas 2 cidades. Tá bom. É sobre aquele lance lá, para quem não pegou o assunto, né? É, que o não rádio foi isso que o Oscar me falou, é uma audiência né? rotativa. É sobre o assunto lá do CT do Oscarim. O Oscar, o Tigrão explicava que era uma fazenda. O avô dele. Parte da fazenda era em Monte Sião e a outra parte em Águas de Lindóia. Mas não foi isso que o Oscar me falou. Ele falou que a escritura da fazenda, onde estava a sede da fazenda, era Monte Sião. Agora, o Edivalmir é um especialista, né? Ele é contador e, salvo engano, também tem um conhecimento... Não, salvo engano não, com certeza tem um conhecimento muito grande sobre direito imobiliário. Então, fico com a informação dele. Mas eu coloquei aquilo que o Oscar me falou. Disse, não, a sede, ela ocupava por estar na divisa, claro, não é porque é tão grande assim, mas era uma fazenda grande. Mas por estar na divisa, ela pegava uma parte em Monte Sião, uma parte em Águas de Lindóia. Mas como a sede era em Monte Sião, né? Então a escritura estava registrada em Monte Sião. Mas valeu aí, obrigado ao Edivalmir. E só por curiosidade, a próxima vez que eu estiver com o Oscar, e espero que seja muito breve, que é um cara sensacional, com o qual a gente aprende toda vez que encontra com ele, uma humildade muito grande por aquilo que ele representou e representa para o futebol mundial, né? A gente sempre tá aprendendo com os caras e está aprendendo a admirá-lo cada vez mais. E na próxima vez que eu estiver com ele, por curiosidade, vou perguntar de novo sobre o tema. Mas um abraço para o Edivalmir. E o Emerson mandou aqui novamente a mensagem, a brincadeira que ele fez com... Por causa da minha tosse. Né? Exato, agora ele está explicando. Porque... Pequi, que você comeu pequi, só que faz muito tempo. Então ele fez uma brincadeira. Aconteceu comigo. Dizendo que a sua engasgada foi por causa do pequi. Esse pequi foi em Brasília. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer aqui que eu nunca tinha visto o pequi de perto. Conhecia de livro. Para mim, Pequi era uma entidade. Aí eu tô lá almoçando, trabalhando, correndo, num restaurante simples lá em Brasília, de self-service, né? E fui lá pegando uma folhinha de alface, uma colherzinha de arroz, um pedacinho lá de peixe frito, etc. Daqui a pouco eu vi umas batatinhas bonitas, assim. Falei, nossa, batatinha de casamento, amarelinha, ainda tá com um molhinho legal. Eu peguei umas 3 ou 4 e tal. E sentei, adivinha o que eu fiz? A primeira coisa que eu botei no garfo e botei na boca e mordi um pequi. E é verdade, isso daí é perigoso, já teve gente que já morreu com isso daí. Mas eu fiquei com uns 9 mil espinhos do pequi. É a mesma coisa quando você dinamita um porco-espinho. Sai espinho voando para todo lado. E pegou na garganta, mas aí eu estava acompanhado de um grande amigo lá de Brasília. E ele falou, calma, procura respirar normal, vai passar, calma, que eu vou te levar num amigo que é dentista. Mas dentista? O problema está na garganta. Falou, não, quando acontece isso, ele cuidadosamente, já aconteceram inúmeros outros casos aqui em Brasília, sobretudo com turistas. Não era o meu caso, que eu estava trabalhando, mas estava fazendo o papel de turista, porque eu não sou daquela região. E aí ele deita a cadeira de dentista na última regulagem, assim, para recliná-la para trás, e ele vem com uma luz muito forte, bota um óculos escuro para aquela luz não ficar te importunando muito, bocão aberto, e ele fica com uma pinça tirando um a um.
tirou quase todos, melhorou, aquela sensação horrível, mas eu fiquei com essa desgraça do espinho, alguma coisinha ainda incomodando, pelo menos por uns 90 dias. Por isso que Pequi diz que é para roer com o dente, que é para pôr não sei aonde na sopa, que não sei mais o que. Quando o cara fala que, isso daqui é Pequi, cara, eu pulo fora. Eu tô fora, que eu vou roer com o dente, com o meu dente, e ele explode de novo e pega tudo no palato, no céu da boca. Eu tô fora desse negócio aí. Eu não quero. Até geleia de Pequi eu jogo tudo fora. É uma delícia. Mas vai que sobrou um espinhozinho lá dentro da geleia. Eu estou fora desse negócio aí. E quando o ouvinte falou, eu imaginei que ele estava dizendo, lá o Pequi, que eu dei uma engasopada feia aqui agora há pouco, mas pegou... Acontece, pô. Pegou alguma coisa na minha garganta e eu não tenho... Aqui, cara, é tudo aberto, aqui ninguém esconde nada de ninguém. Eu comi uma pequena fatia de presunto e eu acho que sobrou algum resíduozinho aqui que pegou no lugar errado. Mas, tá legal, zerou já, tá bem? Vou falar pra você, eu peguei um miolo de pão aqui de uns 200 gramas, enfiei na garganta e soquei com o dedo pra baixo. Aquilo desceu igual quando você usa roto-router no esgoto. Desceu tudo, acho que levou até um pedaço da amígdala. Vamos lá, CH, o nome aí para você analisar, o ouvinte Victor Viana, do Planalto de Viracopos. Batista, o que você acha do goleiro Matheus Nogueira, do Brusque? Tá vindo pro Guarani. Um passarinho verde falou que o Guarani está negociando com ele. Eu passo a bola para você, que é o nosso analista das novas contratações. Matheus Nogueira, ele fechou o gol lá, o jogo contra o Guarani não valia nada, os dois já rebaixados, mas ele fechou o gol, não foi isso, CH? Naquela oportunidade jogou bem, Batista, mas eu não acompanhei o campeonato inteiro dele, né? É um jogador que naquela partida que eu me lembro bem, ele esteve bem. Agora, tem tanto goleiro no mercado para contratar, eu acho que, nada contra o Gabriel Mesquita, quando saiu de Campinas foi até bem, mas não levantou voo, né? 38 anos. 38 anos, o rapaz do Brusque? Matheus Nogueira. É bom goleiro, sim, Batista. Batista, eu trabalhei nesse jogo aí. Verdade. Quem narrou o jogo foi o Roger Williams. E o Gleger estava na jornada comigo. Esse jogo foi um domingo de manhã, se eu não estiver enganado. Eu acho que é isso. Ou sábado de manhã. 1,90 m, goleiro grande, 1,90 m. Ele fez um partidaço, mas eu já acompanho o Matheus Nogueira de outras épocas. E quando eu fiz um elogio a ele durante a jornada, o Gleger entrou prontamente e disse, olha, esse goleiro jogou comigo, eu em finalzinho de carreira, na Portuguesa, e ele estava surgindo na base. E aí o Gleger deu a ficha todinha, né? Então foi formado numa bela de uma escola de goleiros, num momento da Portuguesa de instabilidade, é verdade, mas o Gleger teceu imensos elogios. Aliás, ele falou, lá ele era o Matheus, o goleiro Matheus, mas era pinto novo, né? Tava surgindo, porque o Gleger já tem acho que 62, coisa do tipo. Você vê, o cara tem 38, o Gleger tava em finalzinho de carreira e o moleque surgindo. Então o Gleger, brincadeira à parte, né, com o Gleger, mas os dois estiveram no mesmo elenco, só que o Gleger era uma espécie assim de inspiração, de professor do garoto, né? E diz que acompanhou, o Gleger alega que acompanhou a carreira dele e que ele realmente se transformou num belíssimo goleiro. Então é experiente, né? Experiente. Se vier, briga aí pela posição com o goleiro que acabou de ser anunciado, que já esteve, inclusive, no Guarani, mas é mais jovem. Já rodou, já não é mais menino como era, né? Mas esse Matheus Nogueira pode emprestar aí muita experiência, porque o Guarani teve muitos problemas no seu gol, né? Muitos problemas. Infelizmente, a coisa foi brava demais. Então, se trouxer o Matheus Nogueira, fica aí com dois goleiros de qualidade. Dois goleiros que conhecem a posição, dois goleiros
já com experiência, muito mais o Matheus Nogueira. Não acho uma má contratação, não, muito pelo contrário. O nosso ouvinte Guilherme Sampaio está dizendo que o Matheus Nogueira fechou o gol também aqui em Campinas. Ele tem mercado. Aqui em Campinas o que ele fez foi um absurdo. É verdade. E o Roger Williams está nos informando aqui pelo grupo interno que o jogo realmente foi de manhã, 11 horas, no dia 17 de novembro. E o Brusque ganhou do Guarani por 2-1. E o Matheus Nogueira fez mais de 10 defesas importantes. Tá lembrando aqui Roger Williams, que narrou esse jogo. Domingo de manhã. Então, Matheus Nogueira seria o experientão e o Gabriel Mesquita, que foi bem no Guarani. Bom, tanto é que ele foi tão bem no Guarani que o Cruzeiro veio buscar. Só isso. Então, eu acho que o Guarani, se confirmar, se o passarinho verde aí do nosso ouvinte estiver correto e o Matheus Nogueira realmente estiver aí em vias de ser contratado, eu acho que o Guarani fica muito bem servido na meta. E uma informação que também gostaria da opinião de vocês. João Vitor Nunes. Quem está passando aqui a informação é o Edmilson Garcia, que fez a apuração e mandou aqui essa notícia. Foi veiculada pelo jornalista João Vitor Nunes. Salvo engano, é um jornalista gaúcho. E ele diz o seguinte: informação que apurei há pouco. Tudo certo entre Renato Valentim, do Boston City, Felipe Melo e Americano para a compra de 90% dos direitos da SAF do Alvinegro Campista. O processo de transformação da equipe em SAF já está em andamento e deve ser definido nos próximos dias. Além do Americano, é aqui que a notícia interessa, além do Americano de Campos, o Boston City Group negocia com outros 2 clubes tradicionais do futebol brasileiro. O Guarani de Campinas, campeão brasileiro em 1978, e que foi rebaixado para a Série C do Brasileiro neste ano, e o Joinville, que atualmente disputa a Série D. Então a pergunta é, primeiro para você, CH, você conhece esse jornalista? Mais do que isso, tem algum conhecimento desse grupo, Boston City Group, que estaria negociando com o Guarani e com o Joinville, e a informação dá conta de que ele já comprou, o grupo já comprou 90% dos direitos da SAF do Americano de Campos, em CH. Não conheço o jornalista e não conheço o grupo. Agora, eu só acredito vendo essa coisa de SAF, viu, Batista? Porque hoje eu recebi uma informação aqui em Jundiaí extremamente preocupante. Até agora ninguém sabe, eu estou falando de SAF. Por isso que eu estou colocando na pergunta que o amigo fez da possibilidade de negociação do grupo com o Guarani. Tá? Que a proposta está emperrada porque a primeira proposta foi de 85 milhões com o estádio. E o que ficou apalavrado era 85 milhões fora o estádio Jaime Sintra. E a coisa não se define. Então, cada vez mais eu tenho um pé atrás em relação à SAF. Quanto vale, como será feito e o contrato como vai ser constituído. Eu só tenho uma coisa para falar sobre isso. Tome muito cuidado, Guarani, mas muito cuidado. E você, Tigrão, tem algum conhecimento, conhece o jornalista ou o grupo que, segundo essa informação, teria procurado o Guarani para fazer o mesmo que fez com o Americano de Campos? Não conheço, mas confio muito na palavra e na astúcia, né, e na perspicácia do Edmilson Garcia, que é um grande jornalista. Ele não está atuando no momento no meio, mas ele está ligado o tempo todo, pesquisando, acompanhando, sobretudo as coisas do Guarani.
Ele acompanha o futebol como um todo. Mas como bugrino, confesso, ele acompanha muito de perto as coisas do Guarani. Eu não conheço, mas se foi o... Por isso que ele é o lobo velho, né? Edmilson Garcia, eu ia falar macaco velho, mas ele é lobo velho. Então, se ele escafrunchou, levantou e está passando para você, é porque deve ter fogo embaixo dessa fumaça aí. Vamos aguardar. E o Marcos Ortiz está nos ouvindo, aliás, um grande abraço. Muito obrigado aí pela audiência. Ele está dizendo que isso está rolando em grupos de WhatsApp. Então, são bugrinos, né? A coisa está rolando em grupos de WhatsApp. E também, mais uma informação, caso queiram comprar outro clube, só pode comprar no máximo 50%. Legislação brasileira não permite controle acionário acima de 50% em mais de um clube. Tem 3 fundos negociando com o Guarani atualmente, 2 de fora e 1 do Brasil. Essa é uma outra informação, não tem nada a ver com aquela que me passou o Ortiz, né? Dizendo que está circulando aí em grupos de WhatsApp. Olha, é muito fértil esse tipo de assunto. A todo momento vem aqui uma informação de que tem grupos querendo negociar com times, os mais variados times do Brasil afora. Mas, para se transformar em SAF, especificamente no caso do Guarani, o Conselho Deliberativo analisou. Agora vai marcar uma assembleia de sócios. E eu tenho informação que antes de abrir valores, negociações, enfim, começar a conversar, o Guarani pretende conversar com uma empresa ou então buscar o serviço de uma empresa que tenha conhecimento profissional para fazer uma avaliação de quanto vale o Guarani. Porque quem é que sabe quanto é que vale o Guarani? Hoje, qualquer número que alguém falar é um chute, no escuro, no vazio, como fazia lá o chileno, né? Valdívia, chute no vazio, porque ninguém tem conhecimento. Então, antes de tudo é necessário, primeiro, passar pela Assembleia de Sócios. Segundo, contratar uma empresa experiente que tenha conhecimento para fazer uma avaliação de quanto é que vale o Guarani Futebol Clube, a marca, o patrimônio e tudo mais. A partir disso, aí sim, o Guarani estará apto para negociar a questão da SAF. E o ouvinte está dizendo aqui, Felipe Melo, ex-jogador do Fluminense, está no meio das negociações com o americano de Campos. Quem passa a informação é o Gilberto César de Oliveira. Abraço para você, Gilberto. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas respondendo na lata. Vamos ao que preparou aqui a nossa produção. Pergunta número 1. Quantos troféus o Brasil possui do prêmio The Best? Começo com você, CH. Qual é a sua resposta? Com o título, né, e com o troféu do Vini, 9 títulos o Brasil tem de melhor do mundo. 9 títulos é a resposta do CH. E a sua, Tigrão, qual é? 9 também. 9 também. Já eu vou dar a resposta. Com a premiação, eu sigo com você, Tigrão. Com a premiação de Vini Júnior, Brasil se tornou isolado o país com mais prêmios de melhor do mundo da FIFA. Qual é o segundo e o terceiro países com mais prêmios, em Tigrão? Holanda e Portugal.
Holanda e Portugal, a resposta do Tigrão. E a sua qual é, em CH? Eu tenho uma dúvida, é na América ou no mundo inteiro? Deixa eu repetir a pergunta. Com a premiação de Vini Júnior, Brasil se tornou isolado o país com mais prêmios de melhor do mundo da FIFA. Qual é ou quais são os times que ocupam aí segundo e terceiros lugares? Qual time não? Qual país, né? Qual país com mais prêmios? Segundo e terceiro lugares. Deu para entender? Deu. Segundo é a Argentina. O Lionel Messi ganhou 8 bolas de ouro. Ou prêmio de melhor do mundo. Terceiro, eu tenho dúvida. Portugal. Bom, vamos ver aqui as respostas antes da gente seguir. Vamos lá. Brasil, 9 prêmios para 6 jogadores. Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Vini Júnior. Portanto, a resposta correta, parabéns ao CH e também ao Tigrão. A outra resposta, Argentina, com 8 prêmios na segunda colocação. Para um só jogador, como disse o CH. Lionel Messi. Terceiro, Portugal. 6 prêmios para 2 jogadores. Luiz Figo e Cristiano Ronaldo. Os comentaristas também acertaram. Hoje o negócio tá bom, hein? Tá legal, beleza. 2 acertos aí do Tigrão e também do CH. Bem, vamos ao Na Lata número 3. E é agora a questão do palpitômetro. Qual será o placar da final da Copa Intercontinental entre Real Madrid e Pachuca? Olha só que coisa, hein? O Pachuca, que tirou o time brasileiro, o Botafogo, despachou mais cedo. O Botafogo fez uma viagem imensa, chegou lá, nem tinha tirado o avião do corpo, foi pro jogo, tomou um cacete e teve que voltar para casa. E o Pachuca, que ninguém dava nada pro Pachuca, está na final com o Real Madrid. Abraço, CH, qual é aí o seu palpite para esse jogo? 5-0 para o Real Madrid. 5-0 para o Real Madrid. Você acha que o Pachuca não tem nenhuma possibilidade de empurrar para pênaltis? Nenhuma. E você, Tigrão, tá bom de palpite hoje ou não? Ah, tô meio barro, meio tijolo, né? Depois da engasgada que eu dei aqui hoje com o Pequi. O Batista, 4-0 pro Madrid. É o Pachuca, se for campeão, pelo menos o Botafogo poderá dizer que perdeu para o campeão. Mas é apostar no jacaré, né? Lembra do filme do Tarzan? É, apostando no jacaré é difícil, mas só que tem o seguinte também. Se o Real Madrid meter, como o CH falou aí, vai, 5-0 no Pachuca, quer dizer, se o Pachuca for campeão, o Botafogo vai dizer assim, bom, perdemos pro campeão. Agora, se for 5-0 pro Real Madrid, o Botafogo vai dizer assim, perdemos de 3 pro Pachuca. Ainda bem que viemos embora, senão tomaríamos de 8 do Real Madrid. Depende do lado que você olha o cavalo, né, Batista? Sabe por que eu acho que não será uma goleada? Porque o Real Madrid não vai se expor, né? A temporada continua. Não vai se expor. Se tiver 3-0, vai tirar o pé. Vai encher o time de reservas. E uma informação, Mbappé foi liberado, tá? Ih, piorou então. Eu vou mudar aqui, eu vou para 6. Ô Batista, negócio eu para seguinte... 7-0. Ó, CH 7 eu 6. O Batista, vai funcionar assim. Eu concordo com você. O Real Madrid não vai se expor.
Ele vai fazer 4 e vai tirar o pé. Só isso. O meu vai fazer 5-0 no primeiro tempo. Depois tira todo mundo. Se Pachuca é uma brincadeira de salão, Batista. Aliás, o 0-0 de sábado, que o Pachuca depois ganhou nos pênaltis, perdendo por 2-0 depois de 2 cobranças, eu vi o jogo, tá? Meu Deus do céu. Vou falar pra você. O Iracemapolense descansado é páreo pro Pachuca. Só uma informação, Ernest Young está valorando o Guarani. Guarani, portanto, já procurou uma empresa que está fazendo o levantamento para saber qual é o valor efetivo do Guarani. Aí, vai brincando com o Edmilson Garcia. Tá vendo como é que é o negócio? Valeu, Tigrão, abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço aos amigos da Bandeirantes e desculpa a engasgada aí. Valeu, até mais, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço pra você, até amanhã, CH. Tchau, Pachuca. Pachuca. Quero ver se o Pachuca deu um cacete no Real Madrid, aí eu quero ver a cara de vocês. Como Saiu é que vocês pelado na Paula Souza na contramão. Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagem, mesmo as que não foram pro ar. Na sequência, vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.